Se você está pensando em comprar uma impressora 3D, já acabou de comprar ou acabou de adquirir uma impressora 3D, pare! Você precisa evitar que a umidade danifique suas peças, te faça jogar dinheiro fora e acabar fazendo você desistir da impressão 3D. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que a umidade é o tópico mais importante da impressão 3D. Vou fazer um ranking dos 3 métodos de armazenamento de filamento que combate a umidade que eu tenho aqui hoje. E no final eu vou te dar a dica de ouro, que é o item que toda pessoa deveria comprar antes da impressora. O que eu vou falar com vocês aqui é o que eu aprendi na prática. Errando, imprimindo, errando, imprimindo, errando. Então, eu posso falar com propriedade que não adianta você seguir aquelas 9 dicas maravilhosas que eu dei de como se tornar o rei do PETG. Você pode seguir todas as 9, fazer tudo bacaninha, que se você tiver um filamento úmido, sua impressão vai ficar uma bosta. Então, não adianta configuração de fatiador, não adianta eu usar impressora A, impressora B, não adianta nada disso. Você tem que saber controlar a umidade dos seus filamentos. Eu só comecei a ter peças de qualidade boa realmente e com a constância depois que eu comecei a perceber e ver que realmente o filamento é 70% do sucesso da impressão. Mas por que a umidade é tão pavorosa assim e tão calamitosa, vamos pôr desse jeito? O filamento é tipo uma esponja, ele puxa a umidade do ar e quando o filamento com essa umidade passa pelo bico a 200 graus, essa água evapora de uma vez e explode. Aí dá aqueles pipoco que dá no... Como é que fala? Que você consegue ouvir. E isso dá bolhas na impressão, não sai material no lugar que devia sair porque estourou uma bolha, e dá aqueles strings cabuloso, então, ou topimento, é só coisa desse nível, entendeu? Então a umidade tem que ser combatida. Hoje eu uso 3 métodos aqui no meu setup para combater a umidade e armazenar corretamente meus filamentos. Eu uso a caixa hermética, eu uso embalador a vácuo e eu tenho uma secador da Creality. E vou te mostrar qual dos 3 tem o melhor custo-benefício e eu acho que toda pessoa deveria ter comprado isso antes mesmo de ter comprado a sua impressora 3D. E hoje eu decidi trazer os 3 métodos que eu uso para armazenar e combater a umidade aqui hoje e avaliar ele em 4 categorias. A primeira categoria é o poder de secagem, quanto que eles conseguem tirar de umidade do filamento, a praticidade de utilizar cada um deles, se eu consigo ter mais de uma funcionalidade para ele, o custo de aquisição, quanto custou cada equipamento, e o custo de manutenção, quanto que eu gasto para manter o equipamento funcionando. E o resultado pode te surpreender. Tudo que eu mencionei nesse vídeo vai estar no link na descrição, então pode acompanhar tranquilamente. Depois só ir na descrição que vocês vão ver o link de tudo certinho. O primeiro dele é o secador da Creality. Ele é o remediador. Você tem um problema, ele resolve na hora. Acabei de tirar o filamento, ele está molhado. Coloco ele aqui, 65 graus, 2 horas. Em 2 horas ele está com 15% de umidade, está pronto para ser usado. Ele é muito bom no poder de secagem, então eu dou facilmente para ele uma nota 5 no poder de secagem. E o investimento dele é muito alto, ele é 350, 400 reais. Se você estiver interessado, vou deixar o link aqui embaixo. Então eu dou 2 estrelas para custo e 3 para manutenção, porque a única coisa que eu vou precisar aqui é energia, que eu vou gastar energia. E questão de praticidade, ele é super prático. Ele fica ali do lado da minha impressora, tanto que é o equipamento de combate à desumidificação e armazenamento e tudo que eu mais uso. Ele está o tempo todo ligado, funcionando. O segundo modo de armazenar e desumidificar meus equipamentos aqui é a seladora a vácuo, que eu selo a vácuo com a sílica dentro dos meus filamentos. Essa seladora aqui. Ela é tipo cofre. Eu guardo filamentos que eu não uso toda hora. Então, por exemplo, esse ABS aqui, que eu briguei com ele, eu coloco ele aqui, guardo. Quando eu precisar, eu abro aqui e uso. Então, ele, para usar no dia a dia, não dá. Isso aqui é impraticável no dia a dia. Se eu fosse usar, por exemplo, trocar isso aqui, o preto com ABS, eu ficaria maluco, porque eu ia ter que cortar, embalar e ia acabar ficando no tempo aqui. Então eu dou 1 para praticidade para ele.
E como ele custa entre 130 e 180 reais, e o único preço recorrente é esse rolinho aqui que eu paguei 30 reais, que tem 5 metros, que dura bastante, eu dou 4 estrelas para ele aí no quesito de custo e manutenção. Agora, é o processo como é que fala, que pro dia a dia realmente não dá. Então, e ele também não seca tanto assim, ele só mantém mesmo. Então você vê que com o tempo aqui ele vai perdendo, isso aqui tem mais tempo, já tem que selar de novo. Ele vai perdendo a negócio e vai acabar pegando umidade. Então, ele é excelente para armazenar, para manter. Não vai esperando que vai desumidificar, que não vai não. Então o poder de secagem dele ali eu dou um 3, só porque ele mantém muito bem, sabe? Mas ele, tanto que eu uso ele, que eu guardo meus filamentos para... Ah, vou precisar usar o ABS amanhã. Eu só corto aqui, coloco ali, coloco o ABS, secar e tá pronto para usar. Agora minha recomendação de ouro, que eu acho que toda pessoa deveria ter comprado isso antes de comprar a impressora. Então, se você está pensando em comprar uma impressora, compre isso aqui junto, no mínimo junto. Você vai precisar e vai te ajudar demais. A caixinha hermética. Ela faz papel de proteção e desumidifica com uma fração do preço. Ela é 40, 70 reais. E é o setup de entrada perfeito para quem está começando. Ela é muito boa em tudo. Então, você coloca a sílica, 10% de umidade. Então, o poder de secagem dela aí eu coloco um 4, porque ela não seca tão profundamente quanto a secadora da Creality. Mas 5 para praticidade, 5 estrelas, que você pode pegar ela, colocar ali do lado, é só conectar, já sai o filamento por aqui. Se você quiser só armazenar, você vai, tampa aqui com um negocinho, só armazena também. Você pode ter várias caixinhas herméticas e só pegar e tirar e plugar na impressora. Então, 5 estrelas em praticidade. E custo de manutenção, por quê que eu dei 5 em custo de manutenção também? Você precisa só disso aqui, a sílica, isso aqui custou 40 reais. E ela é reutilizável. Então você põe no micro-ondas, ela te tira o negócio, você põe de volta. E você só vai trocar quando ela estiver escura. Então o custo disso aqui é muito barato. Eu acho que o segredo não é o pote em si, é você ter o controle de umidade, você ter essa versatilidade e modularidade, né? Então, tipo assim, você consegue muito fácil se tirar e colocar, tanto que é a minha segunda cor, eu uso ele até hoje. Eu pego, vou trocar de filamento ali rapidão, se eu estiver imprimindo 2 cores eu consigo trocar. Inclusive esse aqui tá com TPU, que eu estou pensando em fazer um vídeo sobre TPU. Se vocês quiserem, vocês me falam. Então, eu indico muito isso aqui. Então não espera começar a dar problema para você agir não. Você tem que combater a umidade de alguma forma, independente que seja dessas formas aqui, seja com MS, o que for, você tem que combater a umidade para você não poder destruir suas impressões e ter dor de cabeça depois futuramente. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever e deixar seu like, agradeço. Para você que chegou até o final do vídeo, eu vou testar uma dica que um seguidor mandou. Diz ele que ele consegue secar os filamentos dele usando a própria mesa da impressora. Então o que a gente vai fazer de teste aqui? Eu vou pegar esse filamento que está no secador, ele está com 34% de umidade. Vou pegar esse medidor de umidade também como base aqui do ambiente, 50%. O que nós vamos fazer? Eu não tenho uma vasilha que consegue tampar aqui bonitinho. Vou usar o nosso dry box aqui. Vou colocar o filamento aqui, vou colocar por cima, vou deixar a placa, a base esquentar igual aqui, PETG eu vou deixar 65 graus por 2 horas. E nós vamos medir tanto que caiu aqui, ó, de 50%. Se der certo, é uma opção muito boa para quem não tem uma caixinha dessa hermética ou um dry box. Porque você consegue, como é que fala, resolver o seu problema aí com o que você tem, só com a impressora. Então, vão lá e vão ver como é que vai ser. Eu resolvi deixar mais um pouquinho aqui, que eu achei que o negócio tem potencial. Ele tá ali a 21, 22% de umidade, que é uma umidade ok, comparado que no secador ali da Creality eu chegar a 15, aqui na impressora usando esse sistema aqui, ó, eu consigo chegar a 20, e olha que nem tá deitado como é que fala, o filamento,
Se eu tivesse, às vezes, a possibilidade de deitar ele e colocar uma caixa por cima, talvez esse valor aqui ficaria até melhor. É assim, não é o melhor dos cenários não, sabe? Pelo que eu estou entendendo, não é o melhor do cenário, mas é melhor do que nada. Você ter um filamento a 23%, e eu não sei se deixar mais tempo também se resolveria, se for o caso. Ainda acho que o investimento numa caixinha dessa aqui vale muito mais a pena, que você coloca o gel de sílica aqui e tem um, como é que fala? Um filamento seco disponível na hora que você precisar para imprimir. Valeu, falou!